e está aberto oficialmente a temporada de terror do Halloween desse ano. Temos uma série de Mike Flanagan no ar. A gente está falando de O Clube da Meia-Noite, da Netflix. Uma série que promete muita emoção na sua história, mas que também promete muito susto, além daquilo que a gente está acostumado a assistir de Mike Flanagan. E aí fica aquela pergunta no ar: será que Mike Flanagan hoje é a grande referência do terror? É isso que a gente vai debater e destrinchar um pouquinho mais sobre O Clube da Meia-Noite, falar um pouquinho mais sobre esse diretor no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai trazer muito susto, muita informação a respeito de um grande terror que chega para esse Halloween. Está aberta a temporada de Halloween desse ano, já que temos uma produção de Mike Flanagan. A gente está falando de O Clube da Meia-Noite, da Netflix. E já vamos logo pedir aquele nosso combinado. Para você que está aí de casa e que é novo aqui no Séries em Série, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops todas as semanas de séries e filmes para você colocar sempre aí na sua lista. Inclusive, de vez em quando a gente traz alguns terrores maravilhosos para você colocar na sua lista. Se você é fã de terror, assim como eu, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, porque aí mais e mais pessoas também vão vir aqui conhecer o Séries em Série. Inclusive já trouxemos outros títulos de Mike Flanagan aí, como por exemplo as séries das mansões que a gente já falou, A Missa da Meia-Noite, ou seja, sempre estamos nos atualizando em relação a esse tema que todos nós curtimos demais, que é o terror. Mas vamos lá falar de O Clube da Meia-Noite, um novo sucesso de Mike Flanagan, o grande guru do terror do momento. Vamos começar trazendo a sinopse dessa série. A série nos apresenta Ilonka, que é uma estudante que acaba de descobrir que possui um câncer na tireoide. E para combater esse câncer, ela vai buscar um tratamento alternativo em Bright Cliff, que é uma espécie de retiro, onde jovens com doenças terminais vão buscar esse tratamento alternativo como sendo a última esperança da cura para o câncer, mas também para trazer um alento em relação aos seus últimos dias de vida. Só que, ao chegar no local, Ilonka descobre que os residentes ali já presentes costumam a se reunir todos os dias para contar histórias de terror. E assim, ela descobre O Clube da Meia-Noite. E aí, falando um pouco em relação a essa história, ao roteiro que é trazido aqui pra gente no Clube da Meia-Noite, a gente precisa falar primeiro de Christopher Pike, que foi o grande escritor dessa história e que acabou escrevendo essa história baseado numa história real, em fatos reais. Ele criou essa história depois que ele conheceu uma moça que realmente teve câncer e que realmente possuía um clube da meia-noite, onde ela se juntava com outras pessoas que tinham câncer para contar histórias em si, histórias em geral. E ali era mais um alento em relação a esses últimos dias de vida dessas pessoas. Só que Christopher Pike correu muito em relação a escrever essa história para que a Ilonka, na vida real, pudesse conhecer essa história depois de pronta, dele ter escrito realmente ali para ela essa história. Só que ela não chega a conhecer, já que ela acaba falecendo um dia antes do lançamento dessa história. Só que, quando o Pike resolveu publicar essa história, até contando em relação ao que teria acontecido com a verdadeira Ilonka ali, que não conseguiu chegar a conhecer essa história, Mike Flanagan acabou lendo essa história e se apresentou como sendo um diretor da Netflix e buscando trazer pra gente uma história de terror baseado em cima desses contos do Pike. E ele acabou aceitando de imediato, é claro, e essa história chega pra gente com a assinatura, todos aqueles suspenses sobrenaturais que a gente conhece muito do Mike Flanagan,
acaba sendo trazido aqui pra gente, nessa história sensacional que estreou recentemente na Netflix e já é grande sucesso nas top 10 das mais assistidas. E aí, falando dessa trama em específico, a gente tem algumas particularidades que são muito características ali do Mike Flanagan, de trazer aquele suspense que faz a gente se arrepiar com uma pegada bem sobrenatural, que fica na nossa cabeça em isso pode ou não pode existir, será que realmente existe ou não existe? São histórias sendo contadas, então para ele ficou muito mais fácil de trazer esse terror sobrenatural pra gente, já que faz parte do imaginativo dos personagens, aquilo que está sendo contado pra gente, e fica muito mais fácil trazer os sustos aqui dentro dessa história. E é algo que realmente Mike Flanagan traz um pouco diferente das outras produções que a gente está acostumado. Como, por exemplo, as séries das mansões, ou até mesmo Midnight Mass, Missa da Meia-Noite, que a gente conheceu bastante ali a história, sem muitos sustos, mas com aquele terror que arrepia a pele só da gente olhar aquelas cenas com aquele suspense por trás. Então, ele traz isso dentro dessa história, só que aqui ele consegue brincar um pouco mais com os sustos, já que as histórias contadas pelos estudantes vão trazer pra gente esses sustos que era o objetivo deles ali na hora que eles estavam contando entre si as histórias. E a gente acaba recebendo esse susto a cada uma dessas histórias contadas. Só que, por trás, inclusive, dessas histórias contadas, ainda tem a trama principal, o que é sensacional da forma como o roteiro acaba sendo contado aqui pra gente. E além de tudo isso, a história ainda traz pra gente alguns temas que são bem atuais e que a gente gosta muito de assistir dentro dessas produções. São temas que são adolescentes, mas que trazem inclusão, que traz muito, falando ali sobre vida e morte, sobre o luto. Ou seja, são temas que são muito atuais, muito fortes e que em muitos momentos serão bem emotivos. E que se você conhece alguém, com certeza você conhece alguém que já passou pela doença do câncer, com certeza você vai se emocionar bastante dentro dessa história. Porque ela fala muito sobre a perda, sobre vida e sobre a morte em relação a essa doença que é tão fatal na nossa vida. E são por todos esses pontos que a gente traz uma avaliação aqui para Clube da Meia-Noite como 5 estrelas. Não tem como ser diferente. É uma série que eu gosto de resumir ela como sendo fascinante. Ela consegue te prender a todo momento dentro dessa história e ainda trazer pra gente alguns ensinamentos que Mike Flanagan quis trazer ali em relação a temas bem atuais. Fora que, além de tudo isso, ainda traz bastante história, muita trama, muita emoção e muito suspense com muito, mas muito susto. E eu me arrisco a dizer que esse é, dos últimos trabalhos trazidos por Flanagan, o melhor dele, disparado em relação aos outros que ele trouxe ultimamente. Não que os outros sejam ruins, tá, gente? Pelo contrário, todos eles são maravilhosos. Só que esse, além de maravilhoso, ainda é fascinante por essa história. Então, com certeza, é uma série que, se você curte um pouco do terror sobrenatural e gosta de uns sustos, merece demais estar na sua lista. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião, porque é muito importante pra gente aqui do Séries em Série que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa série. Curtiu, não curtiu? Ou, se ainda não assistiu, o Clube da Meia-Noite é uma série que você colocaria na sua lista? Aí Mike Flanagan trazendo a abertura do Halloween aqui pra gente. Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções a respeito dessa série e se você curte ou não curte esse tipo de série sobrenatural, com terror sobrenatural sendo trazido. Coloca aqui nos comentários pra gente trocar bastante informação a respeito dessa série e para engrandecer cada vez mais o nosso vídeo. Mas sabe o que também engrandece demais o nosso trabalho? O like. Deixa o like aqui para que a gente possa engajar cada vez mais esse vídeo e mais pessoas virem aqui conhecer o Séries em Série.
se você é novo, chegou aqui por conta do Mike Flanagan ou por conta do terror sobrenatural, também se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você sempre colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Vou deixar 2 opções aqui de vídeos aqui para vocês irem lá também maratonar aqui o Séries em Série. E a gente já se encontra nesse vídeo. Um grande beijo. Fui!